Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vão estranhar um pouquinho que eu tô de máscara, porque hoje nós retornamos às nossas atividades no SESI. Então, a gente está aqui no SESI dando aula e por isso eu tenho que usar máscara, tá? Então, eu vou dar as orientações para a nossa aula de hoje e depois lá no final tem algumas orientações para as nossas próximas aulas, tá? Então, hoje nós vamos iniciar falando a respeito do elemento fogo. A aula passada nós trabalhamos a questão do calor, né, que está associada ao elemento fogo, então hoje nós vamos trabalhar o fogo. Então, a atividade 1, ela fala um pouquinho a respeito da lenda do fogo, né? Então, diz aqui que os caigangues precisavam do fogo para cozinhar e se aquecer, mas não sabiam como obtê-lo. Somente Minarã conhecia o segredo, mas não ensinava a ninguém. Um índio resolveu roubar o fogo e trazê-lo para a sua tribo. Transformou-se na Jaxó, a gralha branca, e voou até a cabana de Minarã. Na volta, o tição em brasa caiu de seu bico e provocou um grande incêndio, propiciando assim que todas as tribos vizinhas pudessem ter o fogo. Então, quando a gente fala do fogo, né, existem várias versões, e uma delas são lendas, né, que vocês já devem ter trabalhado nas aulas de língua portuguesa a respeito das lendas. Então, isso aqui vocês já sabem que não é uma história verídica, ela é uma lenda que se contava antigamente. Então, aqui, depois de conhecer um pouco da lenda do fogo, responda, né? Então, aqui tem 3 perguntas para que vocês analisem, respondam. Podem responder no caderno e depois encaminhar a foto, ou nos próprios comentários vocês podem já fazer as respostas. Só não esqueçam de identificar qual é a número 1, qual é a número 2, qual é a número 3, tá? A número 1, para que usamos fogo em nosso cotidiano? Na cidade, então dentro da cidade, no meio urbano, onde nós utilizamos o fogo e para quê? E número 2, para que usamos o fogo em nosso cotidiano no campo? Lá no campo, qual é a função do fogo para os agricultores? Para que eles usam esse fogo? E 3, que consequências o fogo traz para as pessoas? Então, o fogo, ele nos traz coisas boas, ele nos ajuda ou ele atrapalha a nossa vida? Qual é a conclusão que vocês chegam aí quando a gente fala do elemento fogo? Ele é importante, ele não é? Né? Então, podem fazer no caderno, tirar a foto e encaminhar aqui, ou vocês podem responder. Clica aqui no maisinho, ó, coloca no título o nome de vocês e faz as perguntas. Ou coloca o nomezinho, vai aqui na câmera, abre a câmera, tira a foto e posta ali. A atividade 2 vai falar um pouquinho das queimadas, que é um assunto que está bem no auge, né, aqui no Brasil, por causa das queimadas lá no Pantanal, tá? As queimadas correspondem a uma das técnicas agrícolas mais primitivas da história do homem. Então, a queimada, quando o homem queima a vegetação, é uma técnica agrícola, que se usava bem mais antigamente. Hoje não se utiliza tanto, mas ainda existem pessoas que fazem o uso da queimada. No Brasil, há registros da utilização das queimadas desde o período colonial, quando já era usada para a retirada da cobertura vegetal original antes do plantio e ou formação da pastagem. Então, o que acontecia? Depois que eles faziam a coleta, né, da plantação deles, eles deixavam a terra descansar por um tempo e depois eles iam lá e fazem ainda a queimada desse terreno, né? Porque eles dizem que fazendo a queimada, a terra fica melhor para se produzir, porque a cinza que gera dessa combustão aí desses materiais, ela ajuda, né, na prevenção de bactérias, fungos, bichinhos que afetam as plantações. Por ser uma técnica rápida e barata, ainda é muito utilizada no meio rural. Além do custo e rapidez, a queimada é considerada por alguns agricultores como uma ferramenta de fertilização do solo.
uma vez que as cinzas que restam após a passagem do fogo seria uma espécie de adubo natural. Então, foi o que eu falei. No entanto, este modo de limpar o terreno na atualidade é alvo de críticas por parte de ambientalistas e técnicos. Então, aqui também tem algumas perguntas para vocês, ó. Pesquise e responda. Número 1. Nesses últimos dias, tem havido muitas queimadas no Brasil? Sim ou não? Aonde? Quando que ocorreu? Não adianta colocar só sim ou não. Tem que justificar o porquê do sim e o porquê do não. Em qual ou quais estados brasileiros há maior número de queimadas? 3. Verificando as regiões do seu estado onde há maior risco de queimadas, então aqui no estado de Santa Catarina, aonde que tem o maior risco de queimadas? Aonde que acontece o maior número de casos de queimadas? E número 4, quais as vantagens e desvantagens das queimadas? Mesma coisa. Pode fazer no caderno, tirar foto e encaminhar, ou vocês já podem fazer direto nos comentários. A atividade número 3 é as causas das queimadas. Leia a manchete e em seguida faça um texto sobre as atividades que podem gerar queimadas urbanas e rurais. Atitudes, não atividades, desculpa. Então, assiste aí, ó, o vídeo. Assista o vídeo não, ó. Na verdade, ele é uma reportagem. Então, ó, incêndio atinge vegetação, ó. É uma notícia lá do ano de 2019, do ano passado, tá? Então, vocês vão ver quais são as atitudes que podem gerar queimadas urbanas e rurais. O que eu posso fazer para que essas queimadas, elas se originam, né? Como é que elas acontecem? E número 4, evitando queimadas. Como evitar as queimadas e proteger o meio ambiente? Pesquise 5 comportamentos a serem realizados para evitar queimadas e proteger o meio ambiente. Então, aqui você vai pesquisar 5 comportamentos que nós devemos fazer para proteger o meio ambiente e evitar as queimadas. E o número 4 é sobre, a atividade número 5 é sobre as 4 esferas da Terra, tá? Então, vocês vão pesquisar sobre as 4 esferas da Terra e vão fazer um desenho, tá? Um desenho identificando quais são essas 4 esferas. Depois que vocês terminarem as atividades, vocês têm que me chamar no privado e avisar, ó, prof, eu terminei a atividade. Tá tudo ok? Falta alguma coisa? Eu posso sair já da aula? Certo? Então, as atividades de hoje eram essas. Depois eu vou gravar um vídeo explicando mais algumas coisinhas.